Você já ouviu falar sobre curso de reciclagem para condutor infrator que teve habilitação recolhida, direito de dirigir suspenso? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora nessa aula. Vem comigo. A frequência obrigatória em curso de reciclagem acontecerá ao condutor quando, hein? Quando é que ele vai ser obrigado a passar por esse curso? Primeira situação, quando ele tiver o direito de dirigir suspenso. Nós já aprendemos isso no decorrer de outras aulas, que suspendeu o direito de dirigir, ele tem que ficar um tempo sem dirigir e ainda precisa passar por um curso de reciclagem e prova no Detran. Prova escrita, só escrita. Depois o Detran devolve a habilitação dele para voltar a dirigir. Esse curso, ele tem carga horária de 30 horas aula. 30 horas aulas. Uma carga horária diferente desse curso nosso aqui, que é o de primeira habilitação. Esse aqui tem 45 horas aulas, né? O de reciclagem para condutor infrator, 30 horas aulas. Fez o curso, concluiu lá a carga horária completinha, passou na prova do Detran, bora voltar a dirigir. Mas não é só quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, não. Quando ele envolver-se em sinistro grave, sinistro para vocês que já são entendidos, o Código de Trânsito entende como acidente de trânsito. E sinistro grave para o qual ele haja contribuído para a ocorrência. Porque às vezes ele foi vítima desse sinistro, alguém que envolveu ele, aí não é o caso, né, gente? Quando for ele o causador desse sinistro grave, ele pode ser submetido aí a curso de reciclagem também. Outra situação é quando ele for condenado por delito de trânsito. Um juiz analisou o crime que ele praticou na direção do veículo e disse, olha, você vai ter que passar por um curso de reciclagem. Outra situação, colocar em risco a segurança do trânsito. Essas são as 4 situações que o Código de Trânsito impõe à pessoa, ao condutor, a passar por esse curso de reciclagem. Então não é só quando tem o direito de dirigir suspenso, não, né? Viu aí? 4 situações, memoriza elas. E aqui embaixo traz uma situação inusitada que é o seguinte: o condutor que exerce atividade remunerada, aquele profissional, o EAR, habilitado em qualquer categoria, poderá fazer um curso preventivo de reciclagem. Esse preventivo seria o mesmo curso de reciclagem, só que de maneira preventiva e não punitiva, sempre que ele atingir 30 pontos no período de um ano. Eu até expliquei isso agora há pouco, na aula anterior, que o motorista profissional, ele ao invés de esperar a carteira dele ser suspensa para ele poder fazer curso de reciclagem, quando ele chega em 30 pontos, 30, 31, até 39, ele corre lá no Detran, só deixa eu fazer um curso preventivo aí para zerar essa pontuação minha. Ele pode, mas ele só pode fazer isso uma vez por ano. Senão ele não vai ter habilitação suspensa nunca, vai ser o maior motorista indisciplinado de todo mundo e só vai lá, faz o cursinho de reciclagem, a provinha inscrita, passou, está liberado para cometer mais infração, não pode. Então ele tem essa colher de chá para não tirar dele o direito de dirigir imediatamente, porque ele é um profissional, precisa trabalhar dirigindo para sustentar a casa dele, mas ele só pode fazer isso uma vez por ano. Então preste muita atenção nisso aqui, tá? O condutor EAR, que é o que exerce atividade remunerada, chegou a 30 pontos até 39, ele pode correr lá e fazer um curso de reciclagem preventivo, que é para prevenir para a habilitação dele não ser suspensa. Retenção do veículo. A retenção do veículo, conforme a gente já comentou anteriormente, é manter o veículo no local da abordagem. O veículo não sai dali, ele não vai ser guinchado, não, ele fica no local, até que a irregularidade seja sanada, quer dizer, resolvida, ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do CRLV. Esse CRLV, a documentação, o licenciamento do veículo, acaba que nem é recolhido assim no papel mais, igual acontecia antigamente, não. Esse recolhimento hoje em dia ele é feito mediante sistema. Quem está fiscalizando vai analisar o seguinte, ó, parou o veículo aqui, está com a seta queimada, e aí ele pode manter o veículo retido, ó, esse veículo não sai daqui, vai fazer autuação, tá, gente? O fato de você regularizar o problema, você não, Joaquim, aquele Joaquim lá, o infrator. O fato do Joaquim resolver o problema da seta queimada ali, da luz queimada, não isenta ele da multa, não, ele vai ser multado. Mas o veículo, tem a medida administrativa, não sai dali enquanto essa seta não estiver resolvida. Ó, toma aqui sua multinha, pode ir embora com a seta queimada. Não, o veículo fica retido. Mas vai ter vez que não vai ter como resolver o problema na hora. Então o agente de trânsito tem a opção de fazer isso que está aqui em cima. Ele recolhe o licenciamento, antigamente era no papel mesmo, dava um recibo para o proprietário do veículo, que toma um recibo aqui, constando que eu recolhi esse documento seu. Antigamente era assim.
Hoje em dia não, é no sistema. Ele só entra lá, joga no sistema que o seu licenciamento está com uma restrição. É como se ele tivesse recolhido via sistema. E você tem um prazo não superior a 30 dias para resolver esse problema. Se você não apresentar esse veículo resolvido dentro desse prazo, em qualquer posto de fiscalização do mesmo órgão que te abordou, por exemplo, a PRF, você estava numa viagem e passou pelo estado do Rio de Janeiro. Aí a PRF te parou lá e lançou a restrição. Ó, esse veículo seu está com problema aqui, vou liberar, pode ir, mas tem que resolver. Qualquer outro posto da PRF do Brasil que você passar, você pode apresentar o veículo para dar baixa nessa restrição via sistema. Tem que dar essa baixa. Se você não apresentar esse veículo, ainda que seja numa viatura, à margem da rodovia do mesmo órgão, tá? Da PRF. Se você não apresentar o veículo, essa restrição vai permanecer lá e depois o licenciamento do seu veículo não é emitido. Você vai lá, paga o imposto, paga o IPVA, paga tudo e o Detran não libera o licenciamento do veículo. Vai saber por quê? Tem uma restrição lá na PRF. Eu estou falando PRF aqui como exemplo, mas qualquer que seja o órgão, lançou a restrição, liberou para você ir lá resolver o problema do veículo, tem que apresentar esse veículo com o problema resolvido depois. E talvez você ainda possa pensar assim, pô, mas uma seta queimada, vai deixar eu sair dirigindo com a seta queimada? Não tem, nesse caso eu entendo que não tem problema, porque você pode sinalizar com o braço, por exemplo. O Código de Trânsito Brasileiro te autoriza a sinalizar com luz, indicador de direção ou gesto convencional de braço. Então, a seta queimada, ela não pode permanecer queimada, tem que resolver. Mas isso não é impedimento para você sair dele dirigindo. Entendeu quando é que o agente de trânsito pode liberar o veículo mediante recolhimento, ou seja, restrição via sistema, para você resolver? A critério do agente, quando falar critério, quer dizer, o agente de trânsito vai avaliar a situação e vai ver o seguinte: é veículo com carga perigosa ou perecível, ou então é veículo de transporte coletivo transportando passageiros, ele pode não reter o veículo. Ele, o agente de trânsito, vai avaliar a situação e pode julgar que não é o mais adequado reter. O carga perigosa, porque pense bem, se esse veículo está ali com uma carga perigosa e o agente retém esse veículo na pista, essa carga perigosa, um corrosivo, um explosivo, sabe lá o que é, um inflamável, isso pode oferecer risco para outros usuários. Então ele pode entender que não é mais adequado reter e adotar outra providência. Por isso que aqui fala que a critério do agente, esses veículos não serão retidos. Também carga perecível, porque ela estraga. Abordou lá o cara com um caminhão de carga perecível. Retém essa carga aí, esse veículo. A carga vai estraga, perdeu toda a carga. Então cabe ao agente também de transporte coletivo por conta dos passageiros, que não tem nada a ver com o problema e às vezes está ali na estrada. Mas é óbvio, olha para mim aqui. Por isso que está bem destacado aqui, a critério do agente. O agente que está fiscalizando, seja o PRF, quem for, ele vai analisar. Vê carga perigosa, perecível ou transporte coletivo, ele vai analisar se convém reter ou adotar outra medida. É claro que se ele puder liberar o veículo, ele vai liberar, vai embora, não vai reter. Mas se ele vê que o mais adequado é reter, ainda que seja um veículo de transporte coletivo, seja de passageiros, que o pessoal vai perder ali algumas horas por conta dessa troca de um ônibus para outro, se ele entender que aquilo ali vai oferecer risco para esses usuários, para esses passageiros, ele não vai liberar. Mas se ele vê que dá para liberar, não vai reter o veículo. Por isso que aqui fala a critério do agente, esses veículos não serão retidos. E agora a remoção. A remoção ela é diferente da retenção, porque a retenção o veículo fica no local. A remoção é o contrário. A remoção retira o veículo de onde está, por meio do guincho. Ó. Vai guinchar o veículo. Remover é o mesmo que guinchar. O veículo vai ser removido, vai ser guinchado. Entenda assim. Então, retirar o veículo do local onde se encontra, levando-o para depósito credenciado. A remoção ocorrerá quando? Quando o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação. Então, presta atenção em mim aqui agora. Está vendo esse estacionado aqui? 90 não. Vamos fazer o seguinte. Toda vez que o veículo estiver estacionado de forma irregular, vai dar remoção. Inclusive, na prova, quase 100% das vezes que a questão disser qualquer coisa sobre remoção, já pode procurar ali nas alternativas sobre estacionamento,
que a resposta vai estar relacionada a estacionamento. O veículo só é removido quando está estacionado de forma irregular? Não, tem outras situações que a gente vai ver aqui. Mas eu estou dizendo para você que na prova, no Detran, 90% das vezes que a questão falar de remoção, entenda como guincho, esse veículo tem problema com estacionamento. Vamos lá? Remoção é guincho. Guincho está relacionado a estacionamento irregular. Só tem uma. O Código de Trânsito Brasileiro traz 20 situações de estacionamento irregular para nós. Mas só tem um estacionamento irregular que não dá remoção. Todos os outros dão. Por isso que eu falo 90%, até mais. 99%, 95%, a conta é exata. 95% das vezes que tiver problema com estacionamento, vai dar remoção. Professor, e que vez é essa que não vai dar remoção sendo estacionamento? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Aguenta aí. Por enquanto, só guardem esse macete. Falou remoção, já sabe, é guincho. E está relacionado com estacionamento. Tem também aquela remoção quando o veículo estiver imobilizado por falta de combustível. Estacionou, gente? Falta de combustível é estacionar? Não. Acabou o combustível, ficou na via ali, dá remoção. O agente de trânsito vai chamar o guincho e vai mandar levar. Ou quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Agora há pouco, nós falamos de retenção e eu disse o seguinte, olha, aplicou a multa e o veículo fica retido para resolver o problema que tem ali. Mas tem vezes que não vai dar para resolver ali no local e nem vai dar para o agente liberar para consertar em outro lugar, porque oferece risco. Aí o agente vai chamar o guincho e vai mandar levar. Então essas aqui que estão na tela são as situações em que dão a remoção, o guincho. E a única situação de estacionamento que não dá o guincho, essa aqui, ó, não se aplica a veículo estacionado na contramão. Aí você me pergunta assim, por que o veículo estacionado na contramão não é guinchado, não é removido? E a legislação de trânsito entende assim, ela determina assim. Os motivos eu não sei porquê e nem nos interessa. Mas o código traz 20 situações de estacionamento, 19 dão a remoção, dão o guincho, e só essa aqui, essa bonitinha, não dá, que é o estacionado na contramão. Se estiver estacionado em frente à garagem, em cima da calçada, a mais de 1 metro do meio-fio, no meio da rua, em cima de praça, tudo vai dar guincho. Agora na contramão não dá. O agente chega lá, autua e não guincha. E quando o veículo é removido, ele é levado para o pátio, acontece isso aqui, ó. Ele é recolhido a depósito com ônus para o proprietário. O que é ônus, hein? Ônus. Ônus é isso aqui, ó. Despesa para o proprietário. E após 60 dias, ele pode ser levado a leilão. Asta pública é leilão. Preste atenção, eu não disse que ele vai ser levado. Há casos de veículo ficar lá por ano inteiro e não ser leiloado. Mas a legislação diz, a partir de 60 dias, deu 60 dias, o proprietário não procurou, esse veículo pode ser leiloado. E aí o valor apurado com o leilão vai ser para cobrir as despesas, esses ônus que nós vimos aqui, né? Todos os anos, os ônus, com estadia, com guincho, com tudo mais, com leiloeiro e balbal, não tem mais o seu veículo. Atenção, não existe mais a apreensão do veículo. Nós falamos na tela anterior sobre retenção. Falamos nessa tela aqui sobre remoção. E aí já vem na cabeça da pessoa o apreensão. E o apreensão, professor? Isso aqui na tela não é apreensão? Não é apreensão. A apreensão deixou de existir. Ela foi revogada por lei. Não existe mais no Código de Trânsito Brasileiro desde 2015, 2016. Então, se na sua prova caiu lá apreensão de veículo, já sabe. Opa, isso aí está errado. Se a questão está pedindo para marcar errada, você já sabe que é essa, porque a apreensão não existe mais. Recolhimento da habilitação. O recolhimento dar-se-á, ou seja, ele vai acontecer, esse dar-se-á, que é uma coisa linda, né? Parece que eu estou lendo a Bíblia. Dar-se-á, se-ei. Dar-se-á. Por que não facilita a vida, gente? Por que foi copiado do código? É texto bem técnico mesmo. O recolhimento acontecerá mediante recibo quando? Olha para mim aqui de novo. Falamos agora há pouco que o documento de habilitação físico é um documento de identificação também. Não é só documento de habilitação, é um documento de identificação. E o Conselho Nacional de Trânsito já orientou por meio de resolução
que esse documento físico não deve ser recolhido em todas aquelas situações previstas lá no código. Não, fala recolhido, é recolhido mesmo, pegar o papel, a habilitação e levar. Até porque, hoje em dia, a gente tem habilitação também no aplicativo do celular. O policial vai levar seu celular? Não pode, então não é por aí. Então, aquelas situações que o código prevê o recolhimento, é um recolhimento via sistema, só entra lá e lança o recolhimento via sistema. Porém, ainda existem situações em que o documento mesmo, o papel, vai precisar ser recolhido. E é o que a gente vai ver aqui agora nessa tela. E quando esse papel, o documento físico, precisar ser recolhido, esse recolhimento acontecerá mediante recibo. O policial vai dar um recibo para a pessoa, para ela ter uma comprovação de que entregou esse documento físico para o policial ou quem estava fiscalizando ali. Quando é que ainda acontece o recolhimento desse documento físico? Bora ver. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, gente, documento adulterado é fácil de entender, né? Estava lá na categoria de habilitação, a categoria B, ele foi lá, alterou, passou uma borrachinha lá, uma caneta borracha, né? Um lápis borracha, e meteu a categoria D em cima, aquela falsificação mal feita. O policial percebeu e falou, opa, eu preciso recolher esse documento para fazer uma vistoria, uma perícia nele. Se de fato for comprovado que ele foi adulterado, isso é crime, vai responder por crime, né? Tem também a questão da inautenticidade. Autenticidade. O que é um documento autêntico? O que é um documento autêntico? É um documento verdadeiro. Quando acrescenta esse in antes, esse in significa não. Inautenticidade quer dizer não verdadeiro. Suspeitou que esse documento não é verdadeiro, é falsificado. Vai recolher e aí recolhe o papel mesmo, mediante recibo. É claro, gente, que esse documento é levado para perícia, análise, e se perceber depois que não houve adulteração, que o documento é verdadeiro sim, vai devolver para você sem problema nenhum. Só vai dar problema se de fato for um documento inautêntico, ou seja, não verdadeiro ou adulterado. Então essa aqui é a única situação que o código prevê hoje que requer o recolhimento do documento físico mesmo. Agora tem outras que vai acontecer que é recolhimento via sistema, conforme eu disse. São casos específicos previstos no Código de Trânsito Brasileiro que tem relação direta quando for infração com fator agravante. O que é infração com fator agravante? Aquelas são multiplicadas por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60, nós já aprendemos isso. Quer dizer então, professor, que toda vez que a infração tiver fator agravante, eu vou ter um recolhimento via sistema na minha habilitação? Vai lançar uma restrição lá? Não, aqui está dizendo é com exceções, não é toda vez não. Mas quando você amarra isso aqui com isso aqui, que é em situações que dão a suspensão do direito de dirigir, também com exceções, juntando as duas coisas, aí não tem para onde correr não. Professor, quer dizer que toda vez que der suspensão do direito de dirigir, vai dar aquele recolhimento via sistema? Não, tem exceções. Mas quando você soma os dois, aí sim, toda vez vai dar aquele recolhimento via sistema. Estou querendo dizer aqui, toda infração que dá suspensão do direito de dirigir e também dá fator agravante, vai dar o recolhimento via sistema. Isso que eu estou dizendo. Sacou? Juntou os dois, esses dois estão na tela aqui. Juntou os dois. Tem fator agravante na infração e ela dá suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, o dirigir embriagado. Ela vai dar o recolhimento da habilitação, porque juntou os dois. Tem o fator agravante e deu a suspensão do direito de dirigir. É só um macete para te ajudar a ir memorizando. Opa, eu sei que a habilitação no papel mesmo ela vai ser recolhida quando suspeitar da autenticidade dela ou adulteração. Agora, a restrição no sistema é toda vez que a infração tiver fator agravante e acontecer a suspensão do direito de dirigir. Memoriza aí. O recolhimento da CNH se dará por meio de restrição, acabei de explicar, no Registro Nacional de Carteira de Habilitação, via sistema. Recolhimento do CRLV isso aqui é o documento do veículo. Se anteriormente nós falamos da CNH, da habilitação, aqui vamos falar agora do documento do veículo. O recolhimento da documentação do veículo, seja ele o CRV ou CRLV, dar-se-á mediante recibo quando? Aí pode ser aqui, ó, tem o branquinho, tem o verdinho, mediante recibo, segue o mesmo critério, o mesmo parâmetro que a gente utilizou para explicar a questão da habilitação. Anote aí. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, olha, professor, a mesma coisa, suspeitou que o documento não é verdadeiro, então foi adulterado. Exatamente.
alienado o veículo, não for transferido a propriedade em 30 dias. O que é um veículo alienado? Quem já comprou carro financiado aí sabe o que é um veículo alienado, né? Quando você não tem o dinheiro todo para comprar um veículo, seja um carro, uma moto, o que for, você vai lá no banco ou na instituição financeira e o banco empresta esse dinheiro para você. Só que ele empresta mediante a condição de lançar uma restrição nesse veículo junto ao Detran. E essa restrição chama-se alienação fiduciária. Nome estranho, né? Precisa saber disso? Não. Precisa saber o que é alienação fiduciária. Não precisa nem lembrar disso. É só para você entender. Então, o veículo alienado é isso, é um veículo que tem essa restrição de alienação fiduciária. Porque aí o Detran lança, o banco, né, lança essa restrição lá no Detran e o Detran vincula esse veículo como garantia da dívida. Você não pode vender aquele veículo para um terceiro, só se você quitar essa dívida. Entendeu como é que funciona, né? Alienou o veículo, no máximo 30 dias tem que transferir a propriedade constando a alienação. Se não fizer isso, o documento pode ser recolhido. A irregularidade não for sanada no local, nós já vimos isso. Quando há uma irregularidade e não dá para resolver no local, o agente tem a opção de recolher o documento e liberar o veículo para reparo. A gente já aprendeu que hoje em dia não recolhe o documento em si. Faz esse recolhimento, porém via sistema. Só lança lá no sistema o recolhimento virtual. O prazo do licenciamento, se CLA, estiver vencido, nós sabemos que o veículo precisa estar licenciado. Esse CRLV-E é o registro e o licenciamento do veículo. O licenciamento ele é anual. Se você deixou de pagar o IPVA, está com a multa atrasada, com a restrição lá de sistema que você não foi tirado, a PRF, e o licenciamento não foi emitido, parou para fiscalizar, sem licenciamento, multa gravíssima, remoção no veículo, dá guincho. E o licenciamento vencido fica ali, ele é recolhido. Deixar de promover a baixa de veículo irrecuperável. Isso é quando o veículo teve um problema ali de grande monta. Você já deve ter ouvido falar grande monta. Dano de grande monta. Teve ali um sinistro e o estrago foi grande. Quem foi fazer a autuação colocou lá no sistema que esse veículo tem um dano de grande monta, ou seja, o Detran entende que ele é irrecuperável. Tem que dar baixa no registro. Se não der baixa no registro, pegar esse veículo circulando, vai recolher o documento também. O recolhimento do CRLV-E se dará por meio de restrição no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Na tela anterior, nós vimos o recolhimento da habilitação por meio do RENACH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Tudo sistema. E aqui nós vimos o recolhimento via RENAVAN, Registro Nacional de Veículo Automotor. Tudo via sistema. O recolhimento do documento hoje mesmo, papel, tanto da habilitação quanto do veículo, é raro de acontecer. Só se houver mesmo suspeita de inautenticidade ou adulteração. Recolhimento de animais. Esses animais serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados do seu guia, prejudicando a fluidez ou proporcionando risco à segurança. Se é um animal grande, aqui eu estou vendo um cavalo aqui, ó. Se é um animal grande, ele oferece risco. Não pode ficar solto ali, um motociclista que venha colidir aqui, atropelar, né, o animal. Tanto pode matar o animal, ferir ele, quanto também o motociclista se machucar, estragar a moto dele. Então, o animal grande oferece risco. E o animal pequeno, às vezes um petzinho, ele não chega a oferecer risco, mas prejudica a fluidez. Ele fica ali no meio do trânsito, corre para lá, corre para cá, corre risco, inclusive, de atropelar também. Então, tanto o animal grande quanto o pequeno precisam estar guiados. Não pode um animal ficar solto na via pública, senão ele pode ser recolhido a depósito. Um animal recolhido a depósito só será restituído mediante pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação de trânsito. E os animais não reclamados, ou seja, que não forem procurados pelos seus proprietários dentro do prazo de 60 dias, poderão ser levados à asta pública, que nós já aprendemos que é leilão. O prazo aqui é o mesmo prazo dos veículos, olha. Quando um veículo é removido para o pátio, se no máximo 60 dias ele não for procurado pelo seu proprietário, ele pode ser levado a leilão. O animal, a mesma coisa, vão leiloar o animal e o valor que for apurado com ele vai ser para cobrir essas despesas aqui, ó, multas, taxas, despesas, remoção e estado. Principalmente porque a maioria das vezes
Quem faz o recolhimento e a guarda desse animal lá nem é o próprio órgão, é alguém, uma empresa terceirizada. Aqui nós vemos aqui um caminhãozinho da PRF, porque a PRF é uma instituição bem organizada, tem recursos ali, mas em muitos casos, às vezes até a própria PRF e alguns postos não vão ter esse caminhão, não vai ter gente para poder fazer o recolhimento. Então eles firmam convênio com empresas privadas para fazer essa remoção, esse recolhimento, levar o animal lá para o pátio, manter ele lá alimentado, bem cuidado. Isso tudo gera despesa. Por isso que se não procurar em no máximo 60 dias, pode ser leiloado para cobrir essas despesas. Transbordo do excesso de carga. Excesso de carga, nós já vimos sobre isso. E o transbordo quer dizer, consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido da nota fiscal do excesso. Por que munido da nota fiscal do excesso, professor? Porque é claro que se um caminhão pode transportar 15 toneladas e está com 20, ele não vai botar na nota fiscal que tem 20. Estava lá na nota fiscal 15. Porque se ele colocar 20 na nota fiscal, não gasta nem balança, né? A própria nota fiscal já entrega que ele está com mais. Então o caminhão estava com 20 toneladas, 20, mas na nota fiscal constava 15. Esse excesso aqui, essas 5 toneladas a mais, tem que fazer o transbordo, deixando lá a margem da pista ou passando direto para outro caminhão, e só vai liberar quando vier a nota fiscal dessa diferença aqui, que são as 5 toneladas que deram a mais. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir. Não vai liberar enquanto não fizer o transbordo. E não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido a depósito, sendo liberado após sanada, ou seja, resolvida a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão do alcoolismo, o beber e dirigir, a realização de teste de alcoolemia. Consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade. Esse sanidade aqui vem de são, pessoa sã. Sanidade ou não, né? A intenção aqui é comprovar a sanidade, que a pessoa está sã, mas pode ser que ela não esteja sã e aí é problema. Então, qualquer exame que possa comprovar a sanidade, quanto às substâncias alcoólicas ou psicoativas. Na maioria não. No geral, a verificação vai ser em relação ao consumo de álcool. Porque substâncias psicoativas, um entorpecente, uma droga, uma cocaína, qualquer outra coisa, ainda não tem como fiscalizar. Eu sei que existe aí, tem teste o tal do drogômetro, mas isso ainda não foi regulamentado. Enquanto não for regulamentado por norma, por lei, ele pode até ser usado como teste. E ainda que conste ou constate que existe o consumo ali de droga, nenhuma punição vai poder ser aplicada a esse condutor, porque esse dispositivo drogômetro ainda não está regulamentado. Já o etilômetro, que a galera conhece como bafômetro, esse está regulamentado e é utilizado para constatar aí o consumo de álcool na direção do veículo. Ele poderá ocorrer das seguintes formas: exame de sangue, outros exames realizados por laboratórios especializados. Esse exame de sangue é feito no laboratório. Não se faz exame de sangue para constatação de álcool ou substância psicoativa lá na beirada da pista, não. Isso aqui é laboratório. Só que o laboratório pode realizar outros tipos de exame também que não seja exatamente o de sangue. E quando eu falei que não tem como constatar substância psicoativa, é lá na pista. Tá? Porque, obviamente, via laboratório, esse exame é possível. Seja ele por meio do exame de sangue ou outros recursos que o laboratório tem ali. Também por meio de perícia, teste de ar alveolar, que é por meio do etilômetro ou bafômetro, esse é o que a gente já citou aqui em cima, e verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Você deve ter estranhado aqui esse perícia. Perícia porque o teste do bafômetro é um exame de perícia. É um exame que tem precisão. Perícia quer dizer precisão. E verificação de sinais, perceba que tem que ser no plural, porque o agente de trânsito, ao fiscalizar, ele pode constatar a embriaguez mesmo por meio de sinais, sem o etilômetro. Nós vimos aqui que esse primeiro e esse segundo vão ser feitos somente em laboratório. Esse terceiro aqui é feito por meio do etilômetro. Mas se o agente não tiver o etilômetro e conseguir verificar por meio de sinais que esse condutor fez consumo de álcool, ele pode fazer a autuação e proceder ali com as autuações do mesmo jeito. Que sinais são esses? A gente conhece. A pessoa que bebe, rosto avermelhado, fala arrastada,
vestes desalinhadas, andar cambaleante. É um monte, né, de sinais que a pessoa pode apresentar. Teor etílico, consegue perceber ali no bafo. Vamos falar bafo, que aí fica mais fácil todo mundo entender. Teor etílico, sente o cheiro de álcool saindo ali da boca da pessoa quando ela conversa. Então, se o agente conseguir perceber por meio de sinais, um só não serve, não, tem que ser sinais, mais de um, que essa pessoa fez o consumo de álcool e está à direção do veículo, ele também pode autuar. Serve também prova testemunhal, prova de imagem, de vídeo ou outro meio de prova em direito admitido. E agora nós vamos dividir essa questão da embriaguez em duas naturezas. Tem a parte que é só infração e tem a parte que é crime. Nessa tela nós vamos falar da parte de infração, que é aquela que resulta em multa, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir. Na parte de crime, que nós vamos ver na tela seguinte, aí já dá xilindró mesmo. Cadeia. Prestou atenção, né? Infração. Por enquanto, só infração. É infração de trânsito, dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue já é considerada infração. Eu acabei de dizer que lá na pista não tem como fazer exame de sangue. Mas se esse condutor envolver um sinistro ali e lá no hospital for feita a coleta do sangue dele, de amostra de sangue, isso vai ser feito um teste no laboratório e por meio do teste, o exame de sangue, qualquer concentração de álcool que der, 0,01 que der, já caracteriza a infração de trânsito, ele já vai ser punido aí. Agora, o padrãozão que a gente vê no trânsito mesmo é a verificação feita por meio do etilômetro, que diz que 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expirado já é infração. Por que 0,05, professor? Tem uma tolerânciazinha aí então? Não tem não. É porque existe uma margem de erro no equipamento. O etilômetro é um equipamento de perícia, lembra? Ele tem que ter precisão. E o órgão que homologou esse equipamento fez vários testes e descobriu que ele tem uma margem de erro. Essa margem de erro é de, vou até escrever esse número aqui de baixo aqui, ó. Ele é de 0,04. Se você subtrair essa margem de erro do equipamento por esse 0,05, que é o que vai caracterizar a infração, você vai ver que o resultado vai ser 0,01. Então, no etilômetro, no visor do etilômetro, deu lá. Quantidade registrada, 0,05. Mas qual foi o considerado na real? 0,01, porque 0,04 foi a margem de erro do equipamento. Ele é um equipamento de perícia, ele tem que ter precisão. Já no exame de sangue não tem isso não, tá, meu amigo? Se der 0,01, já é infração. No exame de sangue, o exame laboratorial, não tem margem de erro. A margem de erro é só quando é no etilômetro. As penalidades para quem comete infração de conduzir veículos sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa são essas aqui, ó. Multa gravíssima vezes 10, lembrando que ela pode ser aplicada em dobro se houver a reincidência, nós já vimos isso anteriormente, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As medidas administrativas são a retenção do veículo e o recolhimento da documentação de habilitação do condutor. Lembrando que a habilitação vai ser recolhida de forma sistêmica, é restrição no sistema e não o documento especificamente, já expliquei por quê. E que essa retenção, aqui a galera confunde, o Detran sabendo que o pessoal confunde, acaba julgando muito isso em prova. Olha aqui, ó, olha na tela aqui, ó. Retenção, o veículo vai ser retido. Vocês já aprenderam que existe retenção e existe remoção. Retenção, o veículo fica no local. Remoção, o veículo é levado para o pátio, guinchado. Perceba, mesmo numa infração tão grave que é a de dirigir embriagado, o veículo não é guinchado, ele não é levado para o pátio. Não, ele fica no local. Por quê? Porque o veículo não está embriagado. Não há necessidade de remover esse veículo para o pátio. O veículo fica retido no local até que um condutor habilitado e são, que não tenha bebido, possa retirar esse veículo. É claro que se você não, o Joaquim, o bebum lá, que bebe e dirige, não arranjar alguém habilitado para retirar o veículo, o órgão de trânsito vai acabar tendo que botar ele num guincho e levar para o pátio. Não pode liberar para o bebum levar dirigindo, né? Então, não arruma problema não, seu Joaquim. Parou lá, soprou, deu teor etílico lá, deu um teor de álcool
no exame do etilômetro, vai tomar essas penalidades aqui, o veículo vai ficar retido até você arranjar, você, o Joaquim, tá? Arranjar alguém para poder levar esse veículo tranquilamente, evitar que ele seja removido. Em caso de reincidência, será aplicada a multa em dobro, já falei, né? O vezes 10 aqui é aplicado em dobro. E a recusa ao teste do etilômetro, quer dizer, não vou soprar não, vai dar as mesmas punições, ó, sujeito ao infrator ao estabelecido no artigo 65A. No 65A, exatamente as mesmas punições de que se ele soprasse e constasse álcool. Então não adianta querer correr, não. Eu não vou soprar, vai ser punido do mesmo jeito. E agora, a embriaguez, crime. Veja, nós não estamos falando mais de multa de trânsito, estamos falando de crime agora. Cadeia, ó, olha as algemas aqui, ó. Chilindró. Copo de bebida mais chave de carro é igual a algema, chilindró. Deu a soma aqui direitinho. O crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Bora ver. Exame de sangue que apresente 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Já sabemos que exame de sangue não faz na pista, faz lá no laboratório. E aí você pode me perguntar assim, mas professor, lá na blitz da lei seca, eles vão pegar o cara, vão levar lá para retirar o sangue, para poder fazer? Não. Só no caso dele envolver um sinistro, for parar no hospital, aí lá sim tem que fazer a coleta de amostra de sangue para levar para o laboratório para fazer a análise. Perceba que com 6, não é mais, não é, com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, já é crime. E eu quero que você preste também atenção, porque o crime, ele tem esse índice aqui de 6. Agora, a infração, que é que nós vimos anteriormente, olha aqui, ó, qualquer concentração. O exame de sangue para dar infração é qualquer concentração. Não tem 0,1, 0,2, é qualquer concentração. Agora, o crime é a partir de 6. Com 6 já caracteriza crime. Se for pelo teste do etilômetro, 0,34. Lembrando que tem a margem de erro do etilômetro, que é 0,04. Se a gente fizer a continha aqui, vai dar 0,3. Que é exatamente o que o código traz para nós. Com 0,3, já descontada a margem de erro do equipamento, já é crime. É 0,3 ou mais, tá? Por litro de ar alveolar. Professor, que negócio é esse ar alveolar? É porque no laboratório a gente sabe que o exame é feito por meio de sangue. Mas no etilômetro, que é o bafômetro, é feito por meio de ar. Alveolar quer dizer que sai dos alvéolos pulmonares, é o ar que é soprado lá de dentro do pulmão. Não é aquele arzinho que sopra pela boca, não. Tem gente que quer dar migué. Na hora que o policial pede para soprar ali, ele sopra só o ar que está na boca. Enche a bochecha assim, ó, e sopra só o que está na boca. Não vai. O etilômetro não registra. Ele vai ficar pedindo ali para o cara soprar. Ele tem que soprar pelo menos 5 segundos de ar passando ali pelo equipamento. Então ele tem que encher o pulmão e soprar. 5 segundos, aí ele vai fazer o registro. Que é para medir o ar alveolar. Isso aí, inclusive, quebra aquele mito de que passou um enxaguante bucal e aquilo saiu no etilômetro. Viu? Pode até sair. Mas se você manifesta porque não passei enxaguante bucal, beleza, então puxa lá de dentro dos pulmões e sopra agora. Ele vai ver ali no geral, naquela passagem de ar que vem lá de dentro dos alvéolos pulmonares, que não tem álcool lá dentro. Aí se eu comer um bombom de licor, esse negócio, gente, isso tudo é chacota. Já foi provado e comprovado que isso aí não interfere aqui no teste do etilômetro. Tá? Não vem com essa desculpinha para cima do policial, não, que ele já é treinado e está acostumado com isso aí. Exames laboratoriais em caso de outras substâncias psicoativas. Nós estamos falando aqui nesse primeiro e nesse segundo caso do consumo de álcool. Substância psicoativa não tem como medir pelo etilômetro, então só por meio de exames laboratoriais. Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Perceba? Sinais no plural, nós já falamos disso na tela anterior. O agente que está fiscalizando, o policial, por meio de sinais, mais de um, ele pode também constatar esse consumo de álcool ou substância psicoativa. Detenção, se é crime, meu amigo, da cadeia. E da detenção de 6 meses a 3 anos, guarde isso, que isso pergunta em prova. E aqui eu trouxe um quadro resumo para facilitar a vida de vocês. Eu falei que tem a embriaguez, que é só infração, e eu falei que tem a embriaguez, que pode ser crime. Só infração vai dar multa. Multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O crime da cadeia, de 6 meses a 3 anos. Nós vimos as duas.
Tem o exame feito por meio do etilômetro, que vai ser realizado por ar alveolar. Agora você já sabe o que é ar alveolar. E tem o exame de sangue, aquele feito lá no laboratório. Bora ver esses índices? Na infração, 0,05 miligramas já é considerado infração. Por que 0,05? Porque deve descontar a margem de erro do equipamento, que é de 0,04. Exatamente conforme eu já tinha antecipado para você. Se você diminui esse 0,05 por 0,04, 0,01, ou seja, o mínimo possível, já é infração. Então, por aí você vê que não tem tolerância. Agora, o crime é 0,34. Da mesma forma, tem que descontar o 0,04. Se você descontar aqui, quer dizer que a partir de 0,3 ou 0,30, né, já vai ser crime. Isso feito pelo teste do etilômetro. Isso aqui é 90% do que a gente vai ver na fiscalização. É isso aqui, é o do etilômetro. 0,05, infração. A partir de 0,34, crime. Agora, se for exame de sangue via laboratório, 0,1 decigrama já é infração, porque não tem tolerância e não tem margem de erro. No exame de sangue, não tem margem de erro igual aqui no etilômetro, não. E para ser crime, é a partir de 6 decigramas.